Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui na nossa live semanal, toda terça-feira é dia de live. Nós estamos aqui numa série especialíssima, né? Estamos trabalhando sobre alguns temas essenciais à maturidade e é uma alegria estar aqui com vocês, beleza? Edu, seja bem-vindo. Renan, meu grande, quanto tempo, meu caro? Saudade de você, meu amigo. Aquela visita vai demorar um pouco para acontecer, né? Por conta do isolamento. Tudo bem? Pessoal, sinalizem por gentileza se vocês estão me vendo e me ouvindo bem. Fer, seja bem-vinda. Eliane, seja bem-vinda. Ó, que honra, hein? Logoterapia Sobral aqui na área. Uma alegria. Tava pensando no pessoal da Sobral. Beleza? Hoje nós vamos falar sobre este tema, tá? Vou fixar aqui o tema, como encontrar sentido na vida. Estou aguardando a Camila está chegando aqui, ela é especialista em logoterapia. Nós vamos falar um pouco sobre essa grande questão, como encontrar sentido na vida, né? Queremos apresentar aqui para vocês um pouco da vida do Dr. Viktor Frankl e também falar um pouco quais são os caminhos, né? Cadu, quais são os caminhos para poder encontrar sentido na vida? Nós vamos conversar um pouco sobre isso hoje, beleza? Pessoal, tudo ok, beleza. Renan, obrigado. Tava querendo saber se os tons estavam ok. Boa noite, Vanessa, tudo bem? Ó, a Vanessa escreveu lá no post que ia vir e veio. Rosana, tudo bem, Rosana? Boa noite, pessoal. Uma alegria. Sempre uma alegria estarmos aqui. Olha só, estamos aguardando aqui a Camila chegar, daqui a pouco ela tá chegando, já me mandou a mensagem. Eu quero indicar para vocês, em geral, o pessoal pergunta aqui, olha, que livro, Cadu, você indica para poder eu me inteirar mais sobre a logoterapia? Quais são os livros para conhecer um pouco sobre a logoterapia, para poder conhecer um pouco mais sobre a história do Dr. Frankl, né? Então, olha só, eu quero recomendar assim, se eu pudesse recomendar uma ordem de leitura, eu apontaria para o livro Em Busca de Sentido, né? Que é onde ele narra a experiência dele no campo de concentração, e ao final ele faz também, né, um resumo dos principais conceitos da logoterapia. Outro livro interessantíssimo, né, O que não está escrito nos meus livros, né? Não sei se vocês têm acompanhado lá no Telegram. Boa noite, Jéssica, tudo bem? Lá no Telegram eu estou trabalhando essa semana um pouco sobre princípios da maturidade que eu aprendi com o Dr. Frankl, né? Então, muitos daqueles princípios foram tirados desse livro. Na verdade, um pouco dos dois, né? Um pouco dos dois, da experiência dele do campo de concentração e ao mesmo tempo de elementos da vida dele, né? Inclusive eu fiz uma live uma vez com a Rose, né? Partilhando um pouco sobre os princípios. Ela colocou lá as 12 regras da vida dela, e que ela aprendeu a partir do Frankl, e a gente estava partilhando um pouco sobre essa demanda. Então, assim, a minissérie lá no Telegram está baseado neste livro. O outro livro, para quem quiser, assim, beleza, né? Os psicólogos, ou vamos dizer assim, aqueles que têm mais interesse em saber sobre, vocês podem... Eu recomendo também esse livro, ó, Um Sentido para a Vida, Psicoterapia e Humanismo, né? Então, para aqueles que quiserem assim, adentrar um pouco mais, né, no conceito, quiser conhecer um pouco mais a antropologia, a visão do ser humano do Dr. Viktor Frankl, eu recomendo, né? Tem bastante psicólogos aqui na área, né? O pessoal que é interessado nos assuntos, enfim, né, são leitores. Depois eu posso postar nos stories, se for de interesse de vocês, alguns outros livros que tem do Dr. Frankl, mas em geral tem um Vontade de Sentido, né, que também é bem introdutório sobre os conceitos, enfim. Tô colocando porque eu sei que ao mesmo tempo tem um pessoal aqui que é da área da psicologia, mas tem aquelas pessoas que não são da psicologia, mas são interessados, né, são interessados em estudar mais sobre o ser humano, em acompanhar mais a realidade, né? Então eu recomendo aqui. Estamos aguardando a Camila chegar. Um Sentido para a Vida. E aí, Camila? Pera aí, deixa eu te adicionar aqui. Falei você, invoquei o nome, Camila apareceu. Vamos lá.
querido? Olá, dona Camila, tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Boa Tudo jóia, noite. graças a Deus. Que alegria ter você aqui, hein, pra gente bater esse papo. Papo tão esperado, tem uma turma aqui animada, desejosa de saber um pouco mais sobre essa história de sentido de vida, o que é isso, né? De onde É, surgiu esse negócio? Da onde surgiu esse negócio, quem que inventou isso, né? E assim, já confesso, olha, tem um pessoal da pós-graduação lá da Sobral que está por aqui. Senti honrado, a própria página da Sobral, né? Logoterapia estava aqui, então, e claro, o pessoal que sempre Que acompanha, beleza. né? O pessoal que sempre acompanha, né? Só pessoas ilustres aqui hoje. Seja bem-vinda, Não, mas Camila. o pessoal da Sobral são os queridos, né? Eu sempre que posso Demais. estou lá com eles. Eles fazem um trabalho muito interessante, né? Mas para começar, eu queria dizer que eu estou super feliz de estar aqui com você. Eu De também. verdade, né? A gente conversou um pouquinho, só uns 15 minutos. Sim. Mas a gente já falou de tantas coisas importantes, né? E de algum modo, compartilhar um pouco disso que eu recebi, oi Eliane, e disso que eu recebi, que eu recebi de graça, né? Ainda que você faça, estude, né? Enfim, mas aquilo que a gente recebe, a gente precisa também dar e doar de algum modo. E eu fico muito feliz de poder ter essa oportunidade de estar aqui hoje fazendo isso, né? Um bocado de gente me mandou mensagem nessa quarentena, curioso, né? Perguntando, Camila, você não vai fazer uma live? Live pra gente. A gente quer saber o que você tem a dizer sobre isso e tal. Queremos te ouvir, né? Gente, calma, tudo tem o seu tempo. Você é a pessoa com quem eu tô fazendo live agora na quarentena. Primeira É live que eu tô mesmo. fazendo nesse Então, uma período. honra total mesmo. Não, não cheguei a fazer nenhuma, né, nesse período. A gente acaba tendo muita coisa para compartilhar, né? Não só pela não só teoria, mas pela própria prática, pela própria vida, né? E é interessante você falar assim, né? Assim, seguindo aqui o nosso bate-papo, né? Não sei como que você conheceu a logoterapia, né? Mas eu conheci, até eu fiz a live com o Luiz Henrique, não sei se você conhece, o Kik, né? Sim. A gente conheceu a logoterapia no mesmo encontro, né? Teve um módulo de antropologia, um evento, né? Uma formação, e quem deu o módulo de antropologia foi a doutora Heloísa, né? E ali ao final Uhum. foi feita uma partilha, né? O padre Paulo Ricardo estava presente nesse encontro e ele falou: quem são os estudantes de psicologia ou psicólogos que estão aqui? Aí ele fez uma reunião com as pessoas que estavam lá e partilhou, Uhum. né, um pouco de como que recomendando fortemente isso. Aí o que fala que lá foi onde ele tomou a decisão dele de seguir, né, com os estudos na logoterapia, com a diferença, se não me engano, acho que ele já era formado e eu estudante, né? E é interessante porque foi muito uma extensão de generosidade, né? Então, quando a gente vê ali a vida da doutora Heloísa, né? Ela fala com tanto Não, amor, ela né? sim. Ela traz, né? E isso que você falou assim, olha, é alguém não só que está ali, porque eu tô aqui dando uma palestra, né? Você vê que tem um transbordar da vida, que é isso que você falou, é um transbordar de gratuidade, né? De gratuidade. E eu vejo que a gratuidade dela. E assim, conhecer isso para mim no terceiro, eu estava no terceiro ano da faculdade, foi decisivo, né? Foi um ponto de impacto grande aquele momento, né? Conhecer o Dr. Victor Frank e, sobretudo, né? Conhecer a Não, Sobral, Nilma, conhecer a pessoa da pode doutora Heloísa. participar aqui também, E eu viu? enchi muito Só o para saco. responder aqui a mensagem. E não é só para psicólogos, não. É geral, geral, geral. Todos Isso aí. bem-vindos, né? E é bonito como essa questão vai entrando na nossa vida, né? Para dizer assim, justamente para dizer, olha, não é só para psicólogo, né? Porque a gente não vai falar justamente aqui hoje sobre a teoria, né? Mas a gente quer falar sobre uma vida, né? E o homem, né? Sobretudo nesse tempo presente, nesse tempo de coronavírus, nós Sim. nos indagamos, né? Que história é essa de sentido? E sobretudo assim, como é que eu faço para encontrar sentido, né? E sobretudo que se levanta a questão, parece que é impossível, né? Como é que se encontra sentido, sobretudo, né? Num tempo de sofrimento, né? Assim, a gente planeja roteiro, mas quando a gente vai conversar, a gente foge um pouco da parada, né?
Mas eu coloquei dois pontos para a gente começar, Camila, né? E assim, para te dar a palavra, e você começa por onde você achar interessante, mas eu acho que é legal, assim, em geral, muitas pessoas não conhecem quem é o Dr. Frank, né? E quem é a história dele. Ouve falar por cima, né? O psiquiatra lá do campo de concentração, em geral, muitos conhecem por esse rótulo. E eu acho interessante porque quando a gente vê a vida dele, a gente vê que a questão do sentido está encarnada ali, né? De fato, foi um homem que se indagou por essa questão, pessoalmente, né? Então, eu acho conhecer a história de vida dele um itinerário interessante para a gente falar. Mas, ao mesmo tempo, da gente, sobretudo, colocar essa questão, né? O que de fato é sentido, né? E quais são os caminhos para a gente poder encontrar, né? Enfim, queria colocar esses pontos para a gente começar. Uma coisa interessante que eu acho legal começar citando é inclusive sobre a Heloísa. Né? A Heloísa é uma pessoa extremamente importante para a difusão da logoterapia do pensamento do Viktor Frankl. Você veja, ela durante muitos anos, ela palestra de graça nos lugares falando sobre logoterapia. Ela usava o dinheiro do bolso dela mesmo, não cobrava nada para falar, nem para levar, nem para expor o conteúdo, e ela ia assim, sem ninguém saber, sem propaganda, sem nada. Estava ela lá, ela tem tempo de estudando a logoterapia, quase o meu tempo de vida, entendeu? Verdade. Então assim, e você vê como que uma coisa curiosa da Log é que, primeiro, tem um livro muito interessante do Brusoni, Daniele Brusoni, que o título é assim, A Logoterapia Óbvia. Não conhecia. O título é esse. É um livro interessante no qual ele conta a experiência dele com grupos de apoio, enfim, na Itália. E, de fato, quando você começa a falar de muitos conceitos relacionados à logoterapia, acontece quase um momento epifânico, uma epifania. As pessoas parecem que começam a se identificar de uma forma que você não consegue explicar, assim, não tem muita explicação. Parece que você está falando do básico, e é uma coisa extraordinária. Mas o que torna aquilo extraordinário, que também foi o que chamou a minha atenção quando eu encontrei o livro do Frank um dia na biblioteca da faculdade, né? Eu comecei a fazer especialização assim que eu terminei a faculdade, lá em 2009. Em 2009 foi quando eu comecei. E o que chamou a minha atenção foi porque eu tive a sensação de que ali eu não estava encontrando uma teoria, eu estava encontrando uma vida, lendo o livro Em Busca de Sentido. Né? Eu ficava muito agoniada com a questão de vários teóricos, que parecia que faltava alguma coisa ali no meio. A Logoterapia Óbvia é o nome do livro. E é curioso porque o Frank, logo no começo, ele fala que a psicoterapia tem uma implicação, ele chama de implicação metaclínica. Isso quer dizer nada mais, nada menos que algo que vai além da clínica, caminha junto da clínica, na verdade, né? Caminho paralelo. Que não é só a questão da técnica, mas é a questão ele chama do espírito com que aquela técnica é aplicada. O conceito de pessoa que está por trás daquilo, a filosofia de vida que está por trás daquilo. E o Frankl, você vê que ele tem uma vida na qual ele embasa. A Marta, que é a minha referência, né? Ela diz uma coisa muito curiosa. O Frankl, ele era uma pessoa autêntica e coerente. Não somente coerente, porque às vezes a coerência ela pode estar a serviço do marketing pessoal. Uma aparente coerência, mas a autenticidade jamais pode estar a serviço disso. E só que em si, para você compreender de fato a análise existencial e a logoterapia, não é fácil, é muito difícil você conseguir entender o que de fato o Frankl quer dizer, entender, não viver. Mas você entender o que ele quer dizer quando ele fala sobre sentido. Né? Por que sentido é diferente de propósito? Né? Por que não é toda vez que eu faço alguma coisa para alguém, que eu faço um trabalho voluntário, sei lá,
E aquilo não significa que eu estou autotranscendendo só porque eu estou fazendo alguma coisa para alguém, né? Ou só porque eu não estou fazendo, não significa que eu não estou. Então, tem muitos conceitos de logoterapia que são muito facilmente confundidos. Para você ter uma ideia, depois que eu terminei a especialização, sem brincadeira, eu demorei 2 anos para eu começar a falar que eu era especialista em logoterapia. Depois que eu terminei, eu fiquei assim, não, calma, deixa eu ler aqui, deixa eu ver. Porque de fato, como tem se espalhado o conhecimento, felizmente, né? Antigamente ninguém nem sabia, eu mal ouvi falar do Viktor Frankl na faculdade, né? Uhum. Ou melhor, ouvi falar para uma professora de psicologia do desenvolvimento que a aula dela era muito chata. E ela fala logo numa aula chata do Viktor Frankl, não ajuda o universo, né? Não. Mas hoje você escuta muito falar, mas só que é fácil de você confundir com uma linha muito, com uma psicologia positiva, com outras coisas que envolvem muito mais uma realização pessoal do que o sentido. Porque senão vira uma questão de rótulo também, né, Camilo? Senão vira uma questão de rótulo, né? Assim, sentido não é rótulo, né? O propósito da minha vida é tal. Como se fosse uma frase que você vai aplicar em todos os momentos, né? E não é disso que ele está falando, né? Eu estava brincando esses dias e às vezes eu comento sobre isso com meus pacientes aqui no dia a dia, que é curiosíssimo. Hoje todo mundo quer ensinar, hoje todo mundo quer instruir, todo mundo quer dar treinamento, todo mundo quer fazer tudo. Você, por exemplo, você vê uma equipe, você só tem líder, né, na equipe. Né? Todo mundo tem um desejo de liderança, todo mundo tem aptidão para liderança, todo mundo, né? E porque a pessoa quer servir, porque a ideia é essa, né? Quero cumprir o meu propósito, né? Eu li um livro que tem a ver com isso e tal. Mas se você vai começar sem antes você ter um autoconhecimento, uma vida que embasa, você está jogando folha no vento, entendeu? Eu não sei se às vezes o sentido para mim, o que eu preciso realizar de sentido para mim é o mesmo para você, que é o mesmo pessoa, nem sempre é. Sim. Normalmente, na verdade, é muito singular. O próprio Julián Marías, ele vai dizer assim, né? Que alguém só pode dizer que entendeu algo quando você encontra aquilo na vida da pessoa. Enquanto alguém não pode, enquanto aquilo não se encarna na sua vida, sinto muito, você ainda não entendeu. E você vê que aí entra esse dilema, né, da autenticidade e da coerência, porque como eu falei, a coerência ela pode estar a serviço do marketing, simplesmente, né, mas a autenticidade é uma coisa que é mais profunda e o sentido fala desse algo que é muito mais do que simplesmente um momento em que eu tenho um calorzinho no meu coração e eu quero ir lá e me doar, e eu quero fazer, e eu amo alguém sozinho. Né? É muito mais. E quando você pensa na vida do Viktor Frankl, para a gente já emendar aqui, é muito curioso, né? Ele nasceu em 1905, o pai dele, o nome dele era Gabriel e a mãe era Elsa. Né? Lógico que eu lembro do Frozen na hora, né? Não, Elsa. E ele nasceu numa época de ouro lá em Viena. Você tinha uma época de ouro em termos de produção científica, intelectual, cultural. Né? Só que uma coisa que ele fala que é interessantíssima, né? E a gente sabe disso por pessoas que o conheceram, é que a logoterapia ela não nasceu do campo de concentração, como a maior parte das pessoas pensam, né? E às vezes até falam e divulgam. Na verdade, a logoterapia ela nasceu da família dele. Ele fala que ele aprendeu logoterapia na família, né? Mas não enquanto uma teoria, né? Ele não. Essa questão do sentido sempre foi algo que o inquietou. Né? Ele até lembra, tem algumas lembranças, por exemplo, dele acordando e correndo olhar pela sala e encontrando o olhar dele com o do pai dele e o pai dele olhando para ele com amor. Por exemplo. Eu acho essa passagem belíssima, né? Ele conta que essa parte, quando eu li no livro, me marcou, porque eu acho assim, de uma profundidade humana, né? Que ele fala que ele estava dormindo e ele sentiu como se uma segurança, uma força o invadisse, né? Uma constância, né? Não lembro a exata palavra que ele usa, mas
E aí ele fala que quando ele abre os olhos, ele percebe que seu pai estava olhando para ele sorrindo, né? E eu acho interessante o pai olhando para ele sorrindo, porque ele fala que o pai dele era uma pessoa justa, né? Mas um homem sério, né? E aquele homem sério estava olhando para ele sorrindo, né? É uma baita experiência, né? Lindo, fantástico, um momento marcante na história dele. E, sei lá, ele acordava quando ele era criança. Teve um dia que ele até conta também, isso, a fonte disso que eu retirei, é um livro do Pareja Herrera, Resistência. Tá. Mas não tem em português, só em espanhol. E ele conta que um dia ele acordou no meio da noite e ele era criança. E ele pensou, e naquele momento ele acordou em pânico, porque ele percebeu que ele ia morrer e as pessoas também ao redor dele iam morrer. Tá. Interessante. E ele já tinha esse tipo de percepção ali, né? Quando tem uma outra história, e as histórias dele são o máximo, né? Eu gosto de todas elas. Quando ele tinha 16 anos, ou melhor, quando ele tinha uns 13 anos por aí, ele teve uma aula com um professor de História Natural, e esse professor foi explicar, né, que nada mais do que um processo de oxidação e combustão. Porque a célula faz esse processo, né? A gente teve um salto evolutivo de fato, quando as células começaram a conseguir catalisar o oxigênio e fazer essas explosões, né? A gente tem, de fato, teve um salto evolutivo. Mas ele, ali, ainda adolescente, ele levantou a mão, né? Numa época que veja, né? Era muito difícil os alunos falarem alguma coisa, né? E ele levantou a mão e perguntou, mas se é assim, qual é o sentido da vida humana? Se é só combustão e oxidação, né? Para você ter uma ideia, ele começou a se interessar, né? E aqui eu vou jogando os fatos, tá? Se você quiser interromper, você interrompe, porque eu dou a quinta marcha e vou indo. Bora lá, pode engatar, pode engatar. Ele começou a se interessar por medicina, ele tinha mais ou menos uns 16 anos. O pai dele, ele trabalhou um tempo como estenógrafo, que era fazendo gestão, e depois foi funcionário na prefeitura de assuntos sociais, que eles chamavam. Então, o próprio pai dele se dedicou a entender muito os problemas da juventude austríaca, né? Principalmente pós-guerra, né? E quando ele tinha 19 anos, que foi quando ele também entrou na universidade, ele publicou o primeiro artigo dele, onde na Revista Internacional de Psicanálise, porque, né, o Freud era a sumidade na época. O artigo era até sobre a mímica, de afirmação e negação. O cara já pensava nisso com 19 anos, né? Pois é. E publicou numa Revista Internacional de Psicanálise. Com o tempo, ele rompeu com Freud, começou a se aproximar mais do Adler, né, que é um outro psiquiatra austríaco, de Viena, né? E lá ele tinha 21 anos, né? Ele já publicava coisas na revista de psicologia individual sobre psicoterapia e visão de mundo, e a relação do sentido da vida e a situação social concreta que aquela geração de homens e mulheres viviam no... Né? E isso ele já pensava e já publicava coisas nesse sentido. O sentido, sei lá, o sentido da neurose, o sentido da neurose como uma expressão e como um meio que também manifesta a de um sentido da vida, de um significado vital. Ele falava sobre isso com 22 anos, né? Tocava centro de apoio aos jovens, né? Auxiliava centro de apoio aos trabalhadores. O cara, igualzinho a nossa, Rosana, todos do nome. A Rosana colocou aqui igualzinho a gente. Isso eu achei interessantíssimo, né? Porque, no caso, eu não vi no Parreira, não. Eu vi naquele, o que não está escrito nos meus livros, né? Que ele conta dos centros de aconselhamento, né? Ou seja, ele estava ali com Freud, com Adler, aí ele percebe, olha, eu quero resolver uma questão prática, né? Eu quero ajudar esse povo aqui, né? E aí ele cria os centros de aconselhamento, e é interessante porque ele já vai sendo conhecido no cenário internacional por esse trabalho, né? Sim. Ele já vai tendo um reconhecimento. No quanto né? ele...
Sim, quando ele iniciou o centro, ele ainda estava associado ao Adler, né? Depois foram expulsos da sociedade adleriana. Ele e o pessoal que trabalhava no centro. Mas, assim, ele até fala que ao longo da própria vida dele, ele pessoalmente lutou com essa pergunta de que se a vida tinha sentido ou não. Na vida pessoal, né, para ele e para qualquer pessoa. Então não foi uma teoria que saiu do nada. E aí a gente tem, né, depois ele até fez dupla especialização em psiquiatria e neurologia, né? Ele começou antes da guerra, ou melhor, ali, estava no início, né? Começando, já teve a invasão da Alemanha, a invasão da Alemanha na Polônia, né? Que foi o que deflagrou a guerra. Um pouquinho antes, ele já, ou melhor, depois, em 40 mais ou menos, ele começou a dirigir uma clínica de neurologia em Viena. A guerra iniciou em 39, né? Só que Viena já tinha sido anexada pela Alemanha naquela época. Né? Eu estou falando esses dados históricos porque eles são interessantes, onde a gente vai chegar. E ali a gente tinha mais ou menos quase 200 mil judeus. Era uma das maiores populações judias da Europa, ali em Viena. Para você ter uma ideia, depois da guerra sobreviveram mais ou menos 800 escondidos em Viena. De quase 200 mil. Então, eles já chegaram destruindo sinagogas, enfim. O Frankl, ele casou nesse interim, ele começou a ser diretor em 40, casou em 41. Ele ficou 9 meses casado, convivendo com a esposa, porque nesse interim ele casou e que eles foram separados, aconteceram várias coisas relacionadas a essa invasão. E algumas das histórias mais interessantes são as seguintes. Eu vou contar aqui uma sequência de histórias dele que são bem interessantes. Uma é que ele recebeu, logo no início, um visto para poder ir para os Estados Unidos. Ele tinha a possibilidade, ele ficou enrolando aquele visto. Ele só deu a resposta em 41. Aqui a gente está em 39, né? Que a guerra começou. 38, ele virou diretor em 41. E aí ele respondeu. Ele teve a resposta. E como que ele chegou nessa resposta? Um dos primeiros fatos que ele narra é o seguinte: ele teve um sonho. E esse sonho dele, para mim, ele é muito significante. Porque ele sonhou com psicóticos indo até a câmara de gás, numa fila, né? Durante o sonho, ele percebeu que ele sentiu uma compaixão profunda por aqueles pacientes, e isso ele estava nesse interim de decidir se ele ia para a Áustria ou não. Desculpe, para os Estados Unidos, troquei o nome. Ele sentiu uma compaixão ali no sonho por esses psicóticos e ele se decidiu no sonho se unir a eles. Por quê? Ele sentiu ali que o trabalho dele seria muito mais efetivo, muito mais importante se ele trabalhasse como psicoterapeuta num campo de concentração, oferecendo apoio àquelas pessoas, né? Aquilo seria muito mais cheio de sentido do que ele ser um psiquiatra, um grande psiquiatra em Manhattan. Interessante. E para quem conhece também, Manhattan, eu não conhecia. Aqueles prédios enormes. Eu não conhecia. Belo, né? Então, com essa história, pode perceber tanto a questão do sentido, que é uma resposta pessoal, né, sempre, e que mais do que uma busca, né, é uma descoberta para a qual eu preciso estar atento. Porque aí, na sequência, ele teve uma outra experiência, muito também, que ele estava se perguntando se ele iria e deixaria os pais dele. Essa história é mais famosa. Ele se perguntava se ele deixaria os pais ali em Viena, se ele abriria mão do trabalho da vida dele pela família,
para estar perto da família, ou se ele estaria perto, ou o contrário, né? Se ele abraçaria a família, ou o que ele abriria a mão, né? Ou ele abraçaria o trabalho da vida dele e deixaria a família, ou abraçaria a família e deixaria o trabalho. E você veja, de fato, é o trabalho da vida, pais, né? E é uma ele não sinuca, podia. né? É o trabalho da vida, mas não podia levar os pais. E ele sabia de aonde os pais iam parar, certamente no campo de concentração, né? Ele não podia levar os pais, ele não podia levar os irmãos, né? Ele não podia. Aí um dia ele conta que um dia ele entrou numa catedral, estava tendo um concerto de piano, e ali ele pensou, né? Escuta, isso daqui é uma coisa muito interessante que nos ajuda, né? Um exemplo da vida dele que nos ajuda também a perceber esse sentido, né? Ele cita assim: descansa, Victor, porque você está muito distraído. A citação é literalmente essa. Descansa, Victor, pois você está muito distraído. Somente contempla e medita. Ele ficou ali parado, esperando, né, uma resposta, querendo que a resposta viesse literalmente do... Porque mesmo com um sonho, ele ainda estava em dúvida do que faria. Nesse dia ele foi para casa e viu em cima de um móvel um pedaço de pedra, né? Pedaço de mármore, na verdade, e que dele mencionou que era... Ele perguntou para o pai dele, como um justo, né? Falou que aquilo era um pedaço de mármore que ele retirou da catedral principal, que o pai dele tinha retirado, né? E ali ele viu uma letra em hebraico dourada, né? E ele não sabia o que significava. O pai dele falou que aquilo era um dos 10 mandamentos, e ele obviamente não sabia como que o pai dele deduziu por um pedaço de pedra com uma letra que aquilo era um dos 10 mandamentos, né? Ele perguntou como que o pai sabia disso. E o pai respondeu que é porque aquela letra só existia em um mandamento. E ele era: honrarás o teu pai e tua mãe e terás longa vida sobre a terra. Uau. E na sequência ele diz, né, ele menciona, ele fala, para algumas pessoas isso é quase uma prova projetiva, né? É só um carbonato de cálcio, né? Um pedaço de mármore. Né? Para muitas pessoas poderia ter sido, né? Mas para ele percebeu que o sentido estava ali, né? Naquele sonho, naquela mensagem que ele tinha percebido, né? Então, o sentido é uma coisa que a gente descobre, a gente não inventa. Às vezes a gente nem procura, de fato, né? Quando a gente fala como encontrar sentido, né? Nem sempre é uma busca tão ativa quanto a gente supõe. Falando num primeiro momento, né? Essa busca, uma busca de sentido que é meio que ensandecida, ela não chega nesse ponto que o Viktor Frankl narra, nessa experiência dele, lá na igreja, que é descansa. Você está muito distraído. Só contempla e medita. Ela não consegue alcançar, até inclusive, esse nível de compaixão por aqueles outros. Porque às vezes eu estou tão motivado em fazer um serviço, um trabalho para aquela pessoa que sofre, que às vezes eu não paro e olho para ela simplesmente e percebo: é isso mesmo ou não? Né? E por isso que eu menciono, não é necessário. É uma coisa que ao mesmo tempo está dentro da gente, essa busca, essa vontade de sentido, né? A gente às vezes não explica direito, mas você sabe que está ali. Mas o encontro com o sentido não exatamente é um encontro ativo, no sentido estrito do termo, né? Às vezes é simplesmente uma descoberta. É algo que eu paro, eu presto atenção e aparece. Né? Eu intuo, eu capto. Né? Eu percebo, eu não está ali. Né? Às vezes eu não busco, mas aparece. E esse movimento... Às vezes como algo quase indizível, né? Sim, e normalmente né? Esse movimento de aquietar, descansar, deixar as distrações,
é um movimento também de encontro e de discernimento de sentido. Ô Camila, Mesmo que eu não faça nada. Sim, isso aqui é importante porque a gente ouve falar muito assim, eu vou dar um sentido, né? Dei um sentido, né? E o próprio Vic deixa muito claro, né? Não se trata de dar um sentido, mas de encontrar o sentido, né? E aqui eu acho interessante a gente fazer essa, assim, eu quero só sublinhar o que você está dizendo, né? Colocar no telão, porque isso daqui é de uma importância. Highlight, né? Aqui. Na tela. Isso, né? Porque olha só, né, o pessoal que está acompanhando isso, olha, a Camila está trazendo elementos biográficos do Frank, mostrando que isso vem de um lugar, vem de uma vida, de um olhar atento, né? Eu fico impressionado quando eu leio a biografia, esse olhar atento à realidade, né? Um olhar amoroso à realidade que o Frank tem, né? E quanto que ele... as pessoas que relatam, né, ter encontrado com ele, falam que de fato ele tinha uma pessoa, né, um coração que pulsava e um olhar atento à realidade. E é claro, né, que uma pessoa atenta à realidade, olha, desde moleque, né, você bem falou, desde moleque, se perguntar pela questão da morte, né, ele tomou consciência muito cedo de que iria morrer, né, ou seja, contemplar a dimensão da finitude, que ao mesmo tempo, né, é uma dimensão que faz a gente entender como que nós vivemos este momento e precisamos viver este momento diante do eterno, né? Ou seja, vamos pensar de um modo simples aqui, né? Eu e você escolhemos, né, e o pessoal que nos acompanha, e nós estamos eternizando neste presente algo que vai ficar arquivado no nosso passado. Né? Nós estamos eternizando algo, tomando essa decisão, né, de compartilhar conhecimento, ou seja, ora, se a gente não está presente, a gente deixa escapar, né, esta dádiva, né, essas possibilidades que aparecem para a gente no mais cotidiano, né? Uma vez, Camila, acho que foi semana passada, alguém colocou assim para mim, assim, olha, como é que eu encontro sentido? Não consigo ver sentido. Eu falei assim, olha, o sentido para você, tá? Eu sei que assim não tem como prescrever sentido, mas você vai entender o que eu quis dizer, né? O sentido para você, filha, tá em acordar cedo, né? Fazer teu exercício físico, rezar tua prece, trabalhar bem, né? Porque, olha, parece que e já tem disso nos casos clínicos, né? Ai, Cadu, eu quero encontrar o meu propósito. Eu não tô achando o meu propósito. E a pessoa, né, num movimento até de preguiça, né, ela se desconecta da realidade, fica buscando esse propósito, mas ela sobe para uma estratosfera, eu brinco, né, a pessoa sobe para Nárnia, né, e fica tão preocupada com o sentido, e assim... Nárnia é maravilhoso. Eu amo Nárnia, mas no sentido, ela sobe para o reino da subjetividade, né, e aí fica tão preocupada com o sentido, e aí ela não toma aquele café da manhã atenta, não faz aquela prece atenta, perde a conexão com a realidade, né? Tanto é que tem aquela máxima, ou seja, quando nós desconectamos, quando o sentido parece distante de nós, né, volta para o teu dever. Qual é o teu dever? Né? Vamos assim, como um jeito de aplumar a régua, ferir a régua. Né? O sentido parece que eu não estou conseguindo ver, então deixa eu voltar para o meu dever, deixa eu voltar para o meu cotidiano. Né? E aqui, de algum modo, vamos dizer assim, a gente já está apontando dois caminhos, né? Esse caminho que você aponta a partir da vida do Frank, olha, para quem quer, para quem está em casa nos acompanhando, né, até para os psicólogos ajudar os seus pacientes, olha, existe um movimento de se aquietar. Né? Eu não sei se necessariamente um primeiro, se, claro, de um lado a gente pode pensar, né, a importância de cumprir bem os deveres, né, de estar conectado com a minha realidade, como uma via, mas um primeiro momento, sobretudo nesse tempo presente, né, Camila? Porque, olha, nós vivemos num tempo onde a gente é bombardeado por informações, por distrações, sobretudo, né, nesse tempo de coronavírus. Então, assim, é o dia inteiro notícia, é o dia inteiro tragédia, é o dia inteiro preocupação, e a gente começa a colocar a nossa atenção mais nesses pensamentos que vão nos bombardeando, e a gente já não tem mais aquele tempo para se aquietar, né, para escutar o próprio coração, né, para achar esse centro, para ter esse diálogo com a própria consciência, né? Que, como o Frank vai dizer, que é o órgão de sentido, o órgão que capta o sentido. Né? Então, este movimento de aquietar-se é extremamente importante. E aqui está, às vezes, o perigo da gente, às vezes, misturar mal entendido sobre
determinadas coisas, porque ainda que você veja em algumas publicações do Frankl, por exemplo, a utilização da palavra, por exemplo, propósito, às vezes o propósito, como pela etimologia, né, essa coisa que está à frente, que você coloca, ele pode funcionar não como um sentido, mas ele pode funcionar como uma meta pessoal, uma meta que a gente chama de intrapsíquica. E o sentido, necessariamente, ele não é intrapsíquico. Ele não é uma coisa que eu coloco à frente, esse giro copernicano que o Frankl menciona, né? Que não sou mais eu que questiono a vida, mas a vida que olha para mim e me questiona. E aí, o que fazer comigo, né? Uhum. E às vezes a cara do sentido pode ser um cumprimento de um dever no sentido literal, no sentido externo. Mas às vezes o sentido é eu sentar numa cama e escutar um concerto de piano. Uhum. Simplesmente, né? Até quando algumas pessoas me enviavam mensagens falando, faz uma live agora, né? Faz e tal. Por que você não fez? Enfim, para algumas eu respondia assim, eu falava, eu percebo que este momento para mim, ele está me fazendo uma pergunta pessoalmente. Uhum. E eu percebo que para eu conseguir ajudar outras pessoas a também responderem a pergunta do que o momento quer dizer para elas, eu preciso também encontrar as respostas para mim. O que eu tenho, pessoalmente, como aquilo que eu percebo que são os lugares em que eu preciso dar a minha resposta primeira? Com meu marido, com meu filho, com os meus pacientes, com aquilo que eu tenho que estudar para poder atender direito meus pacientes, com as pessoas que eventualmente eu supervisiono. São essas pessoas aqui, né? Eu até brinquei com meu marido, de vez em quando eu brinco com ele e falo sobre isso. Eu falo, não, agora, essa quarentena, a minha meta de vida, assim, falo meta. Minha meta de quarentena é nós termos a melhor convivência, o melhor tempo de convivência do nosso casamento. Do nosso casamento vai ser agora. Né? E às vezes a gente fica tão envolvido nisso que você se volta para o essencial. E por mais que seja legal estar aqui, eu adoro estar aqui com vocês, conversando com você. Eu sei que se eu não tivesse feito essa experiência antes, não ia adiantar ficar fazendo um monte de live de como sobreviver na quarentena, como encontrar um sentido não sei quando, porque se nem eu respondi, gente, que convicção que eu vou ter para olhar aqui nos seus olhos, Cadu, aqui, né? E ler tudo isso aqui, o padre querendo saber como você sabe que está no caminho certo, se realmente é o cumprimento do sentido da vida, né? E como que eu vou saber ajudar alguém isso se nem mesmo eu faço, né? É um prazer, viu, Ângela, também estar com você aqui. Meu marido, Maicon, está aqui também, ó, que beleza. Olha só. Então, você veja... Obrigado, Maicon, por emprestar um pouco pra gente. Não, o Maicon está sendo maravilhoso. Ele está lá com meu filho, lindo, perfeito. E você veja, depois de todo o trajeto que o Frankl fez no campo de concentração, que a gente vai ter que marcar outra live para falar só sobre o campo de concentração, que é uma história à parte, né? Sim, a gente vai ter que marcar outra para falar só isso. Vamos. Você vê que o cara voltou para casa lives, né? e ele conta, né? Algumas pessoas dizem, né, que escrevem, né, de relatos dele mesmo, que ele fala que ele chegou em casa, tocou a campainha e não encontrou ninguém. E nesse momento ele percebeu que tinha ficado ele mesmo. Ela até usa essa expressão, ficou eu mesmo. Por amor a esta vida, eu recomeçarei. Profundo, hein? E ele perdeu a esposa, ele perdeu os pais, só sobreviveu uma irmã dele que conseguiu fugir para a Austrália, irmã e o cunhado. Né? E tanto por isso que ele eu até coloquei essa frase hoje, né, lá no Instagram, que o amor a si mesmo é o ponto de partida do nosso crescimento como pessoa. O de uma pessoa que sente o seu valor, que percebe o seu valor e o valor de saber-se responsável pela existência que tem. Pessoalmente, eu sou responsável pelo jeito que eu vivo essa quarentena. Camila, que eu vivo esse isolamento. Isso é extraordinário, né? Eu tinha separado essa citação, não vou ler ela toda, mas do livro, né? Que quando ele vai falar sobre essa questão do sentido, né?
Ele vai dizer, olha, não tem sentido apenas em gozar a vida, né? Mas em realizar valores. Ele vai falando, né, de que mesmo no campo de concentração, mesmo na situação de sofrimento, é possível encontrar Sim. sentido, né? E ele vai colocar esse elemento da responsabilidade, que é assim, olha, e é interessante falar, né? Porque olha, de repente quem está nos ouvindo, né, a gente não sabe o que a pessoa está passando, a gente não sabe qual que é a realidade. E às vezes, né, talvez não exatamente um sofrimento de um campo de concentração, mas sei lá, tem gente que está desempregada, tem gente que está doente, tem gente que está passando por uma realidade, né? E às vezes a gente olha, tem coisa que não dá para mudar. Olha, você tem uma dor de cabeça, tu vai lá, toma um Uhum. remédio, às vezes dá para mudar, dá para fazer algo para mudar essa realidade, às vezes não dá. E o Viktor Frankl, ele traz esse realismo esperançoso, né? Que é um movimento assim, olha, Sim. beleza, não dá para mudar essa realidade, mas dá para você encarar isso com uma atitude, né? E justamente você é responsável por decidir com que atitude você vai vivenciar. Eu lembro, Camila, que de modo resumido, eu passei por um acidente há uns 2 anos atrás, e aí eu lembrava, né? Chegou um momento assim que eu cheguei na minha casa, eu estava muito triste, não estava sabendo quando que eu ia voltar a atender, eu não estava sabendo se eu ia continuar andando normalmente, eu estava precisando de ajuda para andar, para levantar. Eu lembro que me sentaram numa cadeira e por um instante eu me lembrei do set terapêutico e eu dizendo isso aos pacientes, né? Não importa o que aconteça, em todo momento a vida sempre tem um sentido. E aí eu lembrei que o Frankl fala que o terapeuta, antes de bater nos pacientes com as suas armas espirituais, tem que bater em si mesmo, né? E eu falei, Sim. caramba, agora eu vou ter que ver se de fato essa máxima dele é verdadeira. Porque de fato eu estava numa situação que não tinha o que eu fazer para mudar. Mas com que modo, né? Só eu poderia dar uma resposta. Eu tinha duas opções. Ou eu ia deixar aquela realidade me definir, e aí eu ia entrar no papel da vítima, daquele que fica reclamando da condição, reclamando da política, reclamando de Deus, reclamando do mundo, reclamando da pessoa que bateu no meu carro. Ou, olha, isso aqui não dá para mudar. Beleza, né? Se dá para mudar, a gente vai fazer, mas não dá para mudar. E aí eu percebi que não era eu que indagava a vida, mas a vida que indagava. E aí, Cadu, o que você vai fazer com isso? Né? De que modo você vai encarar isso? Né? E aí Sim. traz essa responsabilidade por tornar quem eu devo ser. Essa responsabilidade, que eu acho que é um ponto muito importante, né, frisar isso daqui, porque eu vejo, né, que a grande compreensão, né, o Viktor Frankl, ele restaura, ele traz para a gente essa possibilidade alta do homem, que é entender que Sim. além do eixo horizontal da materialidade, existe um eixo vertical onde não importa o que aconteça, né, a gente ainda pode agir, que é o movimento do espírito, né, aquilo que é próprio humano, né, essa dimensão, agir nessa dimensão noética. Ou seja, não importa o que está acontecendo, repito, né, ainda resta a você e, sobretudo, cabe a você dar uma resposta, porque é a vida que te indaga, Cadu. É a vida que te indaga. E aí, o que vai ser? O que vai ser de ti agora? Né? Camila, né? Heitor, Rosileiro, o que vai ser? Né? Isso aqui é sensacional, isso aqui é Sim. profundíssimo, belíssimo. Sim, o pessoal estava tentando, né? Quem que me dá sentido? Ninguém me dá. Eu que preciso descobrir. Né? Nem o psicólogo, ou até nessa dimensão, né? Como que eu sei que eu estou no caminho certo? Se aquele Boa. é o caminho do sentido, se eu estou realizando o sentido ou não. No geral, a gente percebe isso pelo. Que situação, Heitor? Depois fala aqui que aí eu te falo de onde que eu tirei. A gente percebe isso muito pelas consequências. Você não tem nem sempre um conhecimento total antecedente, mas quando a gente realiza algo com sentido, acontece menos duas coisas. A gente chega à felicidade, que não é necessariamente um sentimento, mas é uma satisfação, né? E segundo, que é uma coisa pouquíssimo falada, a gente se torna capaz de suportar o sofrimento. Boa, hein? Essas duas coisas são as principais. O que isso, por exemplo, na prática quer dizer? Um exemplo aqui nosso, né, Cadu? A gente vai fazer uma live no Instagram. Apareceu uma pessoa assistindo a live, meu marido e sua esposa, duas, tá? Então eu tô aqui, putz, fiz a live, não deu resultado nenhum, cara, ninguém viu, só meu marido dele e mais ninguém.
né? Isso, por exemplo, é uma coisa que você pode fazer, pode ter uma cara de que, nossa, eu estou fazendo a live por amor a todos vocês aqui que estão me assistindo, mas no fundo não, estou fazendo por amor a mim mesma, né? Por amor ao meu bolso, por amor a qualquer coisa. Mas se eu chego aqui, faço essa live, e mesmo que tenha uma pessoa, mesmo que tenha 0, eu estou bem, eu percebo, não, era isso, tudo bem. Isso é quando a gente encontra e realiza. Não é uma explicação teórica, você veja, né? Não é assim, nossa, E às vezes a gente tem, às vezes nas comunidades ou nas famílias, pessoas que aparentemente são muito solícitas com os outros, fazem muitas coisas, né? Mas que no fundo tem um peso, tem uma carga, Isso não é você de fato viver a autotranscendência, porque até mesmo para chegar na autotranscendência existe um caminho, ela não é automática, você não vive, ainda que a gente tenha isso dentro da gente, essa intencionalidade, existe um caminho de autoconhecimento, de autocrítica, de autocompreensão, de autoeducação, e depois, minha câmera foi pro brejo. Mas vamos aqui colocar ela de novo aqui no suporte. E depois que a gente chega na autotranscendência verdadeira, né? Nessa autotranscendência que é quando a gente, e aí eu vou usar um exemplo, né? Quando ele fala que a gente se depara com essa presença ignorada de Deus, né? Com esse mistério, né? Com essa coisa que eu não explico e que esse sucesso, a citação do Frank que ele fala sobre isso, né? Esse sucesso que não é uma busca direta, mas é a consequência natural de eu ter feito o que eu precisava fazer, de eu ter feito o que eu deveria fazer, o dever de uma atitude, né, específica, seja o dever de eu simplesmente aquietar e ficar em silêncio. Ou seja o dever de eu mudar a minha postura frente a um destino. Porque às vezes a gente confunde o valor de atitude com o valor de criação, né? O valor de atitude não necessariamente é uma atitude no sentido literal. Ele é muito mais uma postura frente ao destino, frente àquilo que não pode ser mutável, porque se eu puder mudar, eu preciso fazer alguma coisa. Se eu for fazer alguma coisa, eu já estou no valor de criação. O valor de atitude é muito mais uma postura, é um afrontar, e aqui eu uso essa palavra de forma consciente, porque é esse encarar de frente, né? De cara, de rosto, eu afrontar aquele destino que está na minha frente, que pode ser uma quarentena, um isolamento que eu não tenho o que fazer, sabe? E eu simplesmente viver ele de um jeito diferente, o que não quer dizer necessariamente eu me engajar em fazer umas 20 coisas e simplesmente fazer, né? Então você veja, parece óbvio, e no fundo é meio óbvio mesmo, né? Mas parece simples, mas na verdade uma vida guiada, né? Atraída os valores e atraída pelo sentido e que realiza esse sentido, ela é muito difícil na prática. Em que sentido? No sentido de que ela me exige, ela é muito exigente. Não é florzinha assim que a gente vira, às vezes o pessoal fala que a logoterapia é meio, né, autoajuda, e faça, e o sentido, florzinha, e os valores, e o sofrimento é maravilhoso, aí a pessoa tá lá romantizando, e não tem nada de romântico, porque isso acontece no suor do dia a dia. No suor do dia a dia. No suor de, por exemplo, de a convivência com o meu marido o melhor possível, de eu cuidar do meu filho, de eu cuidar dos meus pacientes, de eu estudar ali onde ninguém tá vendo que eu tô estudando, entendeu? Ninguém sabe se eu tô estudando ou não. E a gente não pode esquecer de uma coisa também, né, Camila? Que é assim, quando a gente lembra da tríade trágica, né? A gente falou um pouco aqui da morte, mas sobretudo do sofrimento, a gente pode esquecer da dimensão da culpa e que ela gera uma possibilidade, né? Ou seja, eu tomei uma decisão. Né? O próprio Vic fala isso, que a consciência às vezes pode nos enganar.
né? Ou seja, eu fui lá, achei que era o melhor, né? Achei que era o melhor, de repente não era. Então, beleza, eu tiro uma lição daquilo. Aquilo, né? Vamos dizer assim, Corrijo. corrijo, faço o ajuste, né? Porque senão também a gente fica. É muito interessante, porque ao mesmo tempo que a questão do sentido, ela exige de nós, né, uma atenção à realidade, né? A pessoa que vive desatenta, ela vai ter uma grande dificuldade de perceber. Ela exige também um compromisso, né? Porque é aquela história do porco e da vaca, né? O porco que, assim, na ceia, né? O porco é que dá de si, né? A vaca só dá o leite, né? Aquela historinha. Ou seja, envolve este tomada de decisão. Ou seja, existe um conjunto de possibilidades. Sei lá, a gente poderia estar falando sobre as 12 camadas, a gente poderia tomar, de algum modo, do universo de constelação, parece que um tema fez sentido pra gente. Então, de uma constelação de possibilidades, né, não era possível pra gente agora, sei lá, tá na praia, tá fazendo uma aula, uma coisa presencial, essa possibilidade não está para nós nesse momento. Sim. Mas de um conjunto de possibilidades, nós estamos eternizando essa, né? Estamos pagando para ela. Pode ser que de repente ao final da live a gente fala, Camila, de repente poderia ter sido esse tema. Não deu agora, vamos fazer depois. E tá tudo bem, né? Porque isso faz parte da realidade da vida, né? Camila, tá faltando 4 minutos. Eita, nós, hein? Não. Rendeu aqui, se deixar a gente vai a noite toda, né? E vê como que é importante, Cadu. Você vê como que é importante a gente diferenciar as coisas, né? Não só misturar tudo, porque é meio que cultura brasileira, né? Você sai misturando tudo, acho que é tudo igual, né? Saiu. Uhum. E como é interessante diferenciar esses pontos, né? De que às vezes eu posso cumprir o meu dever, mas eu posso estar cumprindo o meu dever por marketing. Né? Só para falar, às vezes, para alguém que, nossa, eu cumpro o meu dever. Por vaidade, por orgulho. Né? Por vaidade pessoal e tal. E por isso que esse ponto da autenticidade ele é tão importante. Essa autenticidade que no fundo, os pacientes, as pessoas vêm com quem a gente lida, porque a gente não fala assim, nossa, encontre o sentido da sua vida, tome, né? Taca aqui, engole esse livro, né? Mas os pacientes, eles intuem de algum jeito, se aquilo que a gente está falando, se ele é real, se a gente de fato... abre a outra já na sequência. Eles percebem, no fundinho, assim, como a gente intui o sentido, e essa intuição até dentro do conceito do Viktor Frankl, e aqui eu estou falando logoterapia tanto para análise existencial quanto para logoterapia, né? E é coisa até pré-reflexiva, né? Tem um termo até meio complicado, então não adianta a gente entrar nele, que é uma coisa que a gente simplesmente capta, a gente simplesmente percebe. Se a gente não entra, às vezes, nessas minúcias, a gente acha que, nossa, eu tô vendo isso daqui, eu vou fazer isso porque eu quero, ou a gente tasca um conceito na cara do paciente, na cara do povo que segue, né? E aquele conceito não tem vida, não tem nada. E para você falar de sentido, para você ter coragem de olhar para uma moça que eu até perdi aqui, que virou pra gente e falou assim, mas será que a vida tem sentido? Você olhar com convicção e falar, lógico que tem. Claro que tem. Né? Você não consegue fazer isso sem você ter vivido. Sem você ter vivido, não dá. Não tem como. Não, sem você ter, enfim. E assim, isso aqui é importante, né? Ora, para os pais, educadores, padres e psicólogos, ou seja, aqueles que estão aqui conosco e de algum modo se preocupem em orientar, é importante isso, né? Achar esse centro da autenticidade, procurar viver isso, né? Porque senão você não vai conseguir ajudar ninguém, né? Porque senão você vai ficar apontando a pessoa para rótulos ou para qualquer outra coisa. E é algo que nós somos, que faz parte da nossa humanidade mesmo. Nessa busca que se realiza mesmo se a gente vai em coma.
Se a gente vem em coma, tem um sentido ali. Se uma vida durar 5 minutos, tem um sentido. Se eu não puder sair da minha casa durante 3 meses, né? Porque o negócio tá indo assim. Né? Tem um sentido, mas se eu ficar envolta nessa linha de vamos ver quando os políticos vão resolver minha vida, eu não sei se eles vão resolver minha vida, entendeu? Né? Não seja eu responsável por aquilo que eu faço da minha história, independente, e na verdade com tudo que é ela. E não seja eu responsável